Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Eu não estava conseguindo entrar, não sei se era eu que estou com problema de conexão, mas acho que está legal agora. Alguém mais teve problema aqui? Não, Por mim, entrou tranquilo. normal. Às vezes ele pode dar alguma coisa de configuração, pode dar um bloqueio, mas acho que está... Eu acho que é o lugar onde eu estou assistindo a aula, numa parte que talvez o meu sinal não consiga ficar tão bom, sabe? Normalmente eu faço em outra parte da casa. Então, Aí bem, hoje... tranquilo, então. Bom, gente, então voltamos para o sistema digital. Na semana passada houve uma experiência ali de aulas presenciais, né? Que é recém o início, né, para a gente ir tentando sair da zona de conforto para tentar nos aproximar aí de uma realidade, né, que é a que a gente almeja seja de 2022, né, todo mundo vacinado, Covid controlado, e quem sabe até sem precisar usar máscara, né, se não for desejo demais, já volta com tudo normal, né. Mas, então, tem essa oportunidade aí, que a faculdade está abrindo aí. Uma vez por mês temos esses encontros, né? Claro, com as suas limitações ali, eu tenho um espaço muito pequeno para me locomover, né? Porque a câmera não pega tudo, né? Para usar o quadro, né? Mas a gente vai fazendo, né? Vai voltando, né? Até porque o meu timing também está um timing digital, né? Eu tenho que voltar para o timing presencial. Todos temos, né? Então, não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia. E quem puder ir nas aulas, né, para já ir se ambientando, né, é uma ideia interessante. Eu até queria, professor, mas já estão querendo pegar os velhinhos e dar uma terceira dose de vacina, não deve ser por pouca coisa, não, né? não. Sim, Então, eu digo... eu tenho que me recolher aqui, ficar, mas bem que eu gostaria, porque tá complicado. dentro de um contexto de possibilidades, né, de saúde, né, e tem que ver cada um tem que ver as suas particularidades e ver se já dá para encarar essas aproximações aí, né? Bom, e aí então a gente estava em locação, ainda tem mais um pouco dela, agora falando sobre locação comercial. Tratando sobre locação comercial, né, com aqueles aspectos da locação comercial que mais chamam a atenção, né, para aí que acontecem só com ela, né, e não tem relação nenhuma com a locação imobiliária urbana residencial. E na locação comercial, o primeiro tema que desponta aqui e que tem uma regulação interessante na lei do inquilinato é a questão da proteção do ponto comercial em relação ao imóvel locado. Assim como a gente tem ali uma disciplina para benfeitorias que o locatário acaba investindo e construindo no imóvel e garantindo o ressarcimento, se o sujeito vai abrir um comércio, é bem possível que ele esteja gerando um ponto comercial naquele espaço, muitas vezes até genérico, né? Pode ser que ali tenha dado bem uma hamburgueria, mas se tu botar uma padaria, também dá certo. Se tu botar algum outro gênero de alimentação, também acaba funcionando, por causa do ponto que a coisa desenvolve, por causa do chamariz que aquilo ali representa como ponto comercial já fixado na mente das pessoas. E isso pode ter sido criado pelo locador, aí tudo bem, não haveria o que se demandar e proteger o locatário nesse sentido, mas muitas vezes acaba sendo gerido pelo próprio locatário, né? Porque é ele que vai ocupar ali o espaço, vai fazer a arquitetura interna, vai investir em marketing, em funcionários e chamar a clientela para aquele ambiente.
Como aquele imóvel não é dele, um dia ele vai ter que sair, né? E a questão é, ele saindo, será que ele não tem direito a se ressarcir por tudo aquilo que ele investiu, né? Porque agora, quem for assumir aquele ponto, mesmo que seja com outra atividade, já tem uma clientela encaminhada. Porque é fácil de estacionar, porque todo mundo sabe que ali era seguro. Enfim, tu cria uma série de atrativos que aquele espaço, né, já larga na frente na concorrência em relação a outros lugares, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando o sujeito tem ali a sua locação comercial, né, e ele quer prolongar ela, está acabando, final de setembro tem que devolver o imóvel. Mas eu queria continuar, né, porque eu investi já tanto nisso, né, e deu certo, né, deu uma clientela boa. Se eu tiver que sair daqui, eu tenho que pagar mudança, vou ter que fazer também a arquitetura interna num outro lugar. Não sei se vai ser nesse bairro. Aí vou ter que, às vezes, começar tudo do zero, né? Então, eu quero aproveitar esse ambiente que eu acabei gerando, né, e atrativo. E aí o locador acaba fazendo o quê? Não, tudo bem, a gente renova o contrato, mas tu tem que pagar uma taxa. Quanto é que a taxa? Essa taxa é 50 mil. Essa taxa é 100 mil. Às vezes é uma taxa alta, mas o cara acaba pagando para não se incomodar, porque o faturamento dele é maior do que isso naquele ambiente. Essa taxa extra para renovar o contrato é o que no ambiente de locações a gente chama de luvas, cobrança de luvas, né? Isso lá já em 1934, tinha um decreto, o decreto 2450, o decreto 24.150 de 34, era chamada Lei de Luvas, porque ele proibia a cobrança de luvas na locação. Ele proibia essa taxa que o locador eventualmente exigia do locatário para poder firmar um novo contrato com ele, prolongar aquele contrato originário. E essa cobrança de luvas, ela era sancionada com a nulidade, né, se dizer que ela era nula, e também configurava crime. Então, não podia fazer isso. Isso depois veio repetido também na lei do inquilinato, no artigo 45 na lei do inquilinato, mas continua sendo feito. A prática mostra que esse tipo de ocorrência não é incomum, né? E às vezes o sujeito paga para realmente não se incomodar. Quanto é que tu quer? Eu quero 30 mil, tá? Meu faturamento aqui é 1 milhão por ano, então melhor pagar do que daqui a pouco eu vou fechar o pau, vou entrar com uma ação, ainda que eu ganhe, vou ficar mais um tempo, e assim eu posso ficar mais tempo ainda, né? E daqui a pouco um dia o cara até me vende o imóvel. Então, vou aceitar essa pressão dele e a coisa acaba indo por esse caminho. Mas pela lei, não. Pela lei, a gente protege o fundo de comércio desse locatário, que inclui, né, o ponto comercial. Às vezes o ponto comercial é o segredo de tudo, né? Tens ali, daqui a pouco, uma farmácia. Para tu poder fazer, para tu poderes ter uma farmácia, tu tem que ter 1 milhão de autorizações. Uma coisa burocrática, chata, tem uma fiscalização sanitária forte em cima. Então, se você já tem uma licença para operar como farmácia, aquilo ali vale ouro, né? Então, já é uma estrutura abstrata que, às vezes, vale mais do que o imóvel em si, né? Vale mais do que a estrutura física, né? E esse valor agregado ao ponto, que é feito pelo locatário, de gerar um ponto comercial, a lei quis proteger. A legislação quis proteger. E acabou protegendo como? Como é que a gente vê essa proteção do ponto comercial na lei do inquilinato? Pois bem, lá nós temos o artigo 51, o artigo 51, e o artigo 71 a 74. 51 e depois 71 a 74. Do que se tratam esses artigos?
Eles se tratam de uma ação que é específica do contrato de locação e que aparece aqui na locação comercial. Vou até botar o nome dela aqui no chat. Ação renovatória. Ação renovatória. Ação renovatória de contrato de locação. Se a gente estivesse operando dentro do bom senso, né? Uma vez que está acabando o contrato de locação comercial do inquilino, se o inquilino chega para o locador e diz, eu quero alugar por mais tempo. Aqui, ótimo. Principalmente agora, imagina. Com tanta gente devolvendo imóveis ou empresas também fechando filiais, porque entenderam que era mais rentável botar os empregados para trabalhar no home office. Que ótimo que tu queres renovar. Tá feito. Isso seria o razoável. Mas nem sempre as pessoas são razoáveis ou os cenários também não indicam que haja um interesse para isso. E aí o que acontece? Na ideia da lei proteger o locatário, ela teceu alguns requisitos. Ela foi lá e nomeou alguns requisitos. E se o locatário comercial preencher esses requisitos, ele consegue entrar com uma ação renovatória de contrato. Quer dizer, você consegue ficar por mais um ciclo ocupando aquele mesmo imóvel, tal como você ocupava originalmente. Você dobra o tempo de permanência no imóvel. Você tem o direito de renovar o contrato mais uma vez. Sem que você tenha que pagar algo ao locador. Sem que ele tenha que ele possa te pedir um ágio, uma taxa, alguma coisa assim. Então, para os requisitos dessa ação renovatória, nós temos ali os artigos 51 e 71 a 74 da Lei do Inquilinato. A primeira coisa que nós vamos verificar, né, para usar essa ação renovatória, é se o nosso locatário é comerciante, empresário. Eu não posso fazer uma ação renovatória para uma associação, para uma fundação. São entidades que não têm como objeto o comércio, menos ainda o lucro, a partir do comércio. Talvez eu tivesse dificuldade de fazer uma renovatória para um advogado, para um médico, considerando, né, que nos códigos de éticas respectivos está dito que advocacia e medicina não são atividades mercantis. Eu não vejo qual seria o problema de chamar de mercantil, porque afinal é prestador de serviço. Dependendo da atividade, você cuida mais ou menos da pessoa, você se envolve mais ou menos com a pessoa, mas isso não desmerece ninguém. Agora, se fosse uma sociedade de advogados, sociedade de médicos, aí você já entra num contexto de sociedade simples, e aí já dá. O artigo 51, parágrafo 4º da Lei do Inquilinato já permite que a ação seja usada por essas sociedades simples. Uma igreja não poderia entrar com uma renovatória, a menos que a gente entenda que igreja, dependendo da religião, seja negócios, né? Igreja SA, né? Aí é uma outra história, né? Mas como templo, como espaço de culto, inclusive, ela tem isenções fiscais. Então, não poderia entrar nesse contexto de atividade comercial. E aí já não poderia usar a renovatória. Saindo desse contexto do locatário, aí a gente vai para um outro requisito. Que o contrato seja escrito
e por tempo determinado. Então já começa por aí, né? Se eu sou um locador e depois eu não quero enfrentar uma ação renovatória, porque o locatário preencheu os requisitos para ela, então faz um contrato que não se encaixe dentro dos requisitos legais. Só que aí tem uma coisa, né? Se o locatário vai ocupar um espaço sabendo que daqui a 3 anos ele vai sair, o nível de investimento dele vai ser básico, vai ser mínimo. Não vai se gastar muito para desenvolver um ponto, porque ele vai ter que sair dali a 3 anos. Agora, se ele tiver como ideia de que ele vai ficar 5 e pode ficar mais 5, aí 10 anos, por exemplo, aí ele vai botar dinheiro nisso. Aí realmente ele vai botar mais investimento, porque ele vai ter mais tempo para explorar esse espaço e vai ter mais retorno financeiro. Então, quer dizer, isso é um jogo econômico. Você quer um locatário que invista menos, então dá menos tempo para ele. Pois bem, além disso, diz a lei que o nosso contrato de locação tem que ter vigência mínima de 5 anos. Foi feito para durar 5 anos. Ou pelo menos os contratos anteriores, todos os contratos somados, todos os contratos por prazo determinado somados. Fez de 1 ano, depois renovou, fez mais outro, depois fez mais outro, depois fez mais outro. A soma de todos fecha 5 anos. 5 anos de permanência nesse imóvel. Um outro requisito é que a atividade explorada pelo locatário seja a mesma nos últimos 3 anos. Daqui a pouco o sujeito começou como loja de celular, não se deu bem. Ficou 2 anos de loja de celular, aí resolveu abrir uma hamburgueria. E aí se deu bem com a hamburgueria. Os últimos 3 anos de ocupação dele são de hamburgueria. Ok, aí se justifica que ele fique mais tempo. Agora, se toda hora ele estava trocando de atividade, na verdade o sujeito não sabe muito bem no que investir e aí também não tem o porquê protegê-lo por um igual período. Porque o sujeito que vai usar da ação renovatória, ele vai colocar mais um ciclo de mesmo tempo. Ficou 5 anos ocupando esse imóvel, com ação renovatória, vai ficar mais 5. No caso, no meu exemplo, fecharia 10 anos. Bom, e aqui tem um outro porém. O prazo para o uso dela é um prazo estranho. É um prazo decadencial. É um prazo decadencial. O que significa isso? Que é referente ao exercício de um direito potestativo. Se o locatário quiser renovar, então, cabe ao locador se submeter a essa renovação. Não precisa cobrar uma conduta dele, é só uma submissão para o exercício de um direito à renovação. Ok. O prazo, então, como eu disse, ele é meio estranho. Que o prazo para uso dessa ação renovatória, ele é um prazo que termina antes de acabar o contrato. Então, é uma ação que tu tem que usar enquanto o contrato ainda está em vigência. Diz ali a lei, artigo 51, da Lei do Inquilinato, parágrafo 5º, que esse prazo, que é um prazo de 6 meses, é um prazo muito curto, que esse prazo ele se inicia 1 ano antes de findar o contrato. Então, quer dizer, ele começa ali quando fecha 4 anos, imaginando, né, um contrato de 5 anos.
ele começa 1 ano antes de findar o contrato e acaba 6 meses antes de findar o contrato. Entre 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato, você tem que usar a ação renovatória. Não pode esperar acabar o contrato, eu quero renovar, eu não vou renovar, e aí você vai entrar. Quando acabar um contrato, o outro já vai emendar no automático, porque você conseguiu entrar em juízo. Então, na prática, seria mais ou menos o seguinte. Você tem um contrato que acabava 20 de abril de 2021. 1 ano antes, era 20 de abril de 2020. 1 ano antes era, então, em 20 de abril de 2020 começou a correr. Começou a correr o prazo para usar a ação renovatória. E esse prazo vai até onde? Vai até 6 meses antes de acabar o contrato. Então, o prazo iria até 20 de novembro de 2020. Então, se meu contrato acabar em 20 de abril de 2021, o prazo para ação renovatória era entre 20 de abril de 2020 até 20 de novembro de 2020. Entre abril a novembro de 2020 são os 6 meses que eu tenho para entrar em juízo com ação renovatória. E aí, quando acabar esse contrato, uma outra vai ser emendada. Vocês conseguem entender, gente? Professor, e os requisitos do artigo 51, primeiramente, boa noite, desculpa ir atropelando, mas Não, fique à vontade. os requisitos do artigo 51 ali, eles vão ser contabilizados a partir de quando? A partir de quando eu entrar com a ação ou com a previsão do final do contrato? Porque, por exemplo, se for até eu entrar com a ação, então, no mínimo, eu posso só mudar de negócio até 2 anos e meio, 1 ano e meio de locação, né, no caso. Porque no Exatamente. até o 4 ano e meio, no 4º ano e meio de locação, eu teria que ter entrado com a ação, né? Então, seria esse como é que eu posso falar, o parâmetro para contagem? Ou, no caso aí, para fechar os 3 anos de última atividade, né? Até fechar os 5 anos, tu tem que ter 3 anos nessa atividade que tu está desenvolvendo agora. Sim, essa era a Então, dúvida, se era até o final do contrato ali de 5 anos ou ao prazo de entrar com a ação, né? Não poderia mudar de atividade antes de acabar os 5 anos do contrato original. E por ser um prazo decadencial, ele não se interrompe nem se suspende. Então, não adianta depois dizer assim, eu não entrei com a ação porque, tá aqui os e-mails, tudo. Eu estava conversando com o locador e a gente estava pensando em fazer um acordo, mas aí não rolou. Bom, o que acontece é que ele te enrolou. Não deveria ter deixado o prazo passar, porque passando esse período aqui, tu não consegue mais renovar o contrato. Tu abriu mão dele e decaiu. E aí o contrato vai acabar e ele não vai ter que te pagar nada. Simplesmente perde tudo. Não renova e ele ainda não tem que te indenizar do ponto, porque você abriu mão disso. Por isso que até a versão da lei do inquilinato para afastar a cobrança de luvas é o artigo 45 da lei do inquilinato, que ele diz o seguinte: é nula a renúncia prévia ao direito à renovação. Quer dizer, alguém fazer um contrato contigo com todos esses requisitos e botar lá uma cláusula onde tu diz que tu renuncia ao direito de renovar o contrato. Essa cláusula é nula. Então, é um direito muito forte, muito presente, né, na ideia de proteção do locatário, especialmente aquele que desenvolve, né,
o comércio e, por consequência, um ponto comercial naquele espaço ocupado. Ok aqui? Tranquilo? Mas, como nada é absoluto, né? Como nada é absoluto no mundo jurídico, existem exceções. Existem exceções nas quais o locador está dispensado de aceitar a renovação. Mesmo que haja os requisitos para o locatário renovar, o locador pode dispensar essa renovação. A primeira delas seria não deixar formar os requisitos, né? Então, faz um contrato para 3 anos, faz verbal, enfim, dificulta a vida do locatário. Agora, não, fez tudo dentro dos conformes. E aí o sujeito tem direito a renovar, mas ele vai querer renovar, ainda assim existem algumas situações em que o locador não precisa aceitar essa renovação. Artigo 52 da Lei do Inquilinato. A primeira situação é a insuficiência da proposta. Insuficiência da proposta. Quando o locatário for renovar, ele tem que apresentar uma proposta de aluguel. E diz o artigo 72, inciso 2 da Lei do Inquilinato, que essa proposta pode ser insuficiente. Quer dizer, o sujeito não pode querer renovar me apresentando um valor menor do que ele já pagava, teoricamente. Como eu também não posso exigir um valor exorbitante para que ele continue nesse contrato. Se for o caso, a gente vai ter que fazer uma perícia para ver o que seria o valor justo para aquele imóvel. Daqui a pouco ele se valorizou por causa da região, não pelo ponto, né, que o locatário gerou sobre ele. Mas por várias circunstâncias ele se valorizou. E aí o aluguel que o sujeito está pagando não é mais compatível com aquilo ali. Tem que melhorar, tem que reajustar. Então, se eu não sou obrigado a renovar e ter prejuízo. A ideia é que eu tenha que aguentar o sujeito por mais um ciclo, mas eu não sou obrigado a ter prejuízo recebendo menos daquilo que eu teria direito, daquilo que seria o justo e equilibrado. Então, uma proposta insuficiente do locatário leva à não renovação e também sai sem direito a indenização nenhuma. Uma segunda situação, artigo 52, inciso 1 da Lei do Inquilinato. 52, 51 e 52, eles repetem muito 71 e 74. Aqui 51 e 52 falam do direito em si, 71 e 74 já falam da ação renovatória. Então, o 52, inciso 1, ele diz também que o locador não precisará aceitar a renovação em caso de reforma substancial do prédio locado. Reforma substancial do prédio locado. Seja isso por ordem da administração pública. Não, tu tem que fazer reformas aqui e ali para o plano de combate contra incêndio, tem que fazer uma saída aqui. No fim, vai ficar um tempão fazendo obra e modificar bastante. Não pode ter alguém dentro do imóvel para fazer esse tipo de operação. Ou também por vontade do locador. Eu vou mexer em tudo aqui. Vou transformar numa casa. Sendo essa a decisão dele, ou sendo o que tem que se fazer,
o locador não vai aceitar a ação renovatória. E o locatário sai sem receber nada. Salvo se. E aí tem uma ressalva. Se essas obras demorarem mais de 3 meses para iniciar. Se essas obras de reforma do prédio demorarem mais de 3 meses para iniciar, ou simplesmente o cara nem faz obra, né? Uma retomada insincera, por assim dizer, aí o locatário tem direito a cobrar perdas e danos. Perdas e danos, o custo de mudança que ele teve, o fato de ele ter que achar um outro lugar, fazer um investimento interno, lucro cessante, um tempo de faturamento perdido também que ele teve, ter que sair do lugar. Só que ele transforma isso tudo em pecúnia, né, em dinheiro. E aí ele vai acabar se indenizando desse ponto comercial perdido por conta desse atraso, proposital ou não, né, do nosso locador. Um outro ponto, um outro aspecto aqui, que o locador também quer usar para não ter que pagar, para não ter que renovar. É a proposta melhor de terceiro. O valor do aluguel justo é 10 mil. Mas tem um cara ali que quer me pagar 15. Só aceita? Não, 15 é muito. Pois é, então eu também não sou obrigado a ter prejuízo, já que o outro quer me pagar mais. Então, se essa proposta de terceiro, diz o artigo 72, inciso 3 da Lei do Inquilinato, for aceita pelo locador, o locatário não renova, mas será indenizado. Será indenizado pelos danos emergentes que ele teve, né, com a saída do imóvel, e mais algum lucro cessante pelo que ele deixa de faturar. Então, essa proposta de terceiro tem que ser bem elevada, para valer a pena pagar essa espécie de, vamos dizer assim, multa, né, pela saída do outro. Artigo 52, parágrafo 3º. Um outro fator também que afasta a renovação. Uso próprio. Uso próprio pelo locador. Para fim residencial ou comercial. Uso próprio pelo locador. Artigo 52, inciso 2. Aí também tem o seguinte. Se o locador não usar dentro de até 3 meses a contar da saída do locatário, perdas e danos. Artigo 52, parágrafo 3º. Então, vai ter que indenizar o ponto comercial perdido, mudança, entre outros prejuízos que o sujeito teve. Lucro cessante. Basta ele não usar nos 3 meses seguintes à saída do imóvel por parte do locatário. Ainda, ocorrendo alguma dessas situações, né, em que não vai haver renovação, o locador ele não pode desenvolver a mesma atividade do locatário. Tinha uma pizzaria, o sujeito foi embora, agora eu vou continuar com uma outra pizzaria. Se aproveitando da clientela que foi gerada ali, do próprio ambiente. Enfim. Isso é uma concorrência desleal, entendido como uma concorrência desleal, e ele poderá sofrer aí também perdas e danos, né, pelo ponto que ele acabou usurpando, né, do locatário, entre outros fatores de prejuízo que ele gera a esse locatário. Só não será o caso de concorrência desleal quando a gente chama isso aqui de locação-gerência.
O que é locação gerência? É quando o ponto já foi desenvolvido pelo locador. Eu tenho uma pizzaria aqui, tem uma clientela boa, tem um ponto, e o locatário entra lá e continua como pizzaria. Claro que quando o locatário sair, o locador vai reassumir o que ele sempre fez. Porque o locatário, de certa forma, se aproveitou, né, desse ambiente criado pelo locador. Então, tendo sido o ponto gerado pelo locador, não há por que indenizar o locatário, no caso dele não conseguir renovar, né? Dele não conseguir fazer a ação renovatória. Alguma dúvida aqui? Nós vamos entrar aqui agora. Antes de entrar, já que eu estou em ação renovatória, uma dúvida é possível ação renovatória em contrato de shopping center? O contrato de locação de shopping center ele já é embora seja comercial, ele é bem diferente. Ele tem uma estrutura bem diferente, custos bem maiores, inclusive. Mas pode ser que você crie um ponto dentro do shopping center, né? Com a sua atividade, com o seu empenho, enfim, tal. Você cria um ponto dentro do shopping center e aquele ponto começa a ser mais frequentado justamente porque você criou um ambiente lá. Criou uma particularidade lá. E aí você quer renovar a locação e o shopping diz não, não quer. Bom, mas por quê? Porque isso daí prejudica o que se chama de tenant mix, que é a forma de distribuição de lojas dentro do shopping. As lojas e marcas não são distribuídas aleatoriamente num shopping. Você não pode chegar num shopping e botar, por exemplo, Renner, Vivo e McDonald's num canto só. Tu mata outros espaços do shopping. Tu tem aquelas lojas que chamam o público pelo tamanho delas ou pelo tipo de objeto com que elas lidam, né? Celular, por exemplo, eu acho que não vou dizer se todos os brasileiros têm celulares, mas a gente tem mais celulares no Brasil do que brasileiros. Isso porque tem pessoas que têm 2 ou 3. Então, quer dizer, com tanta gente usando celular, evidentemente que uma loja da Vivo dentro de um shopping vai vender. Uma loja da Claro vai vender, uma loja da Oi vai vender. E, como todo mundo tem problema com alguma coisa de celular, ou porque quer trocar o plano, porque geraram alguma confusão, porque quer trocar o aparelho, é um ambiente de muito fluxo. E o que tiver ali perto tende a chamar a atenção de quem está indo lá para resolver o problema do seu celular. Mas você tem que ter uma lógica nessa distribuição para não matar outros setores, né? E também para não fazer umas invenções absurdas. Você não vai pegar ali no shopping aqui, a gente tem a Louis Vuitton no Guatemi. Você não vai botar a Louis Vuitton do lado do Burger King, uma comida mais infanto-juvenil, né? E aí você vai botar uma loja de produtos de luxo para mulheres, né? Uma idade maior, não é para adolescentes, né? Você vai botar do lado um Burger King e ainda vai comprar a roupa da Louis Vuitton cheirando hambúrguer, né? Nem o cara da Louis Vuitton vai querer isso aí. Então, você tem que... ou põe ali do lado do pastel. Né? Que coisa mais estranha, né? Louis Vuitton do lado do pastel. Então, você tem que, né, misturar bem essas estruturas e deixar elas similares, né? Mas lojas Renner é uma loja que chama a gente pra caramba também. Que está ali perto, né, come nas laterais. Então, o que acontece? Daqui a pouco você tem uma loja que está indo bem, você quer renovar o contrato e o shopping diz, não, eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que tirar a tua loja, porque esse espaço aqui está virando só de prestação de serviço. E a tua loja é uma loja, sei lá, de colchão, ortobon, não há nada a ver aqui, eu quero te botar numa ali perto de outras que vendem cama, mesa e banho.
tem mais a ver contigo. Ah, não, mas lá eu não quero ir, eu quero renovar aqui nesse ponto que eu estou, então tá, então não vai ter renovação, porque isso vai atrapalhar a distribuição das lojas. E também se aceita aqui na locação em shopping center, entre aspas, luvas. Eles podem cobrar uma taxa para você poder renovar o contrato. Então, o shopping center ele acaba tendo um pouco regras próprias, né? Diferente do contrato de locação fora do shopping de índole comercial. O próprio artigo, entrando agora na locação de espaço em shopping center, o artigo 54 da Lei do Inquilinato diz o quê? Que prevalecem as condições estipuladas entre os contratantes. Prevalecerão as condições estipuladas entre os contratantes. Quer dizer, é um reforço muito grande aqui a autonomia da vontade. Porque ele é um contrato atípico. Não tem um capítulo específico dispondo sobre deveres e obrigações envolvendo a alocação de shopping center, e quando a gente vai ver na prática, muita coisa que eu exigiria numa alocação normal, lá eu não consigo cobrar. O artigo 425 do Código Civil, inclusive, diz, olha, não ofendendo os princípios gerais de direito, boa-fé, função social do contrato, entre outros, as partes são livres para criar contratos inominados. Está cheio de contrato inominado que não tem lei própria, mas o tráfico jurídico acaba adotando eles e algumas regras vão se sedimentando nesse sentido. E o contrato de shopping center é esse. Aliás, o nome melhor mesmo seria Contrato Atípico de Cessão de Uso de Espaço Comercial em Shopping Center. Só que ninguém quer falar um nome tão comprido assim. Contrato Atípico de Cessão de Uso de Espaço Comercial em Shopping Center. No máximo, o cara põe no título do contrato, né, escrito. Mas a gente acaba reduzindo todo esse conceito para locação em shopping center. Bom, aí o que acontece com a locação em shopping center? O shopping center no Brasil ele ainda é algo que rende, né? Que vale a pena. Né? Por quê? Entre outros motivos, porque a gente vive num país muito inseguro. Né? Você não tem condições de mandar uma criança brincar na frente de uma casa, brincar numa praça. Eu não sei se a gente foi, ao longo do tempo, fomentando uma certa impunidade, né? E aí todo mundo faz o que quer. E aí você acaba se forçando, muitas vezes, a viver em redomas, em minifeudos, né? Em condomínios fechados na praia ou em Porto Alegre. Né? Na praia, enfim, condomínio fechado virou uma febre, com terrenos caríssimos, né? Casas caríssimas, por causa de segurança. E o shopping center, bem ou mal, ele te dá uma segurança, né? Tem lá câmeras, tem uns funcionários que trabalham lá, enfim, tal. Como a gente tem muito problema de segurança, então eu vou num shopping. Meu carro vai estar coberto, né, por um seguro, se roubarem, se furtarem, eu vou cobrar do shopping mesmo. Lá dentro, dificilmente algo vai acontecer comigo. Né? Não que não possa acontecer, mas a tendência é não ocorrer, né? Porque o bandido, quando ele vai atacar, ele não se expõe, né? Ele analisa o campo, ele não quer dificuldade. Ele não vai, de peito aberto, né, se suicidar, né? Ele vai avaliar um cenário onde ele não encontre resistência. Quanto menos resistência possível, é ali que ele vai atacar. Agora, se você for ver o fenômeno shopping center nos Estados Unidos, ele reduziu muito. E talvez o maior algoz dos shopping centers nos Estados Unidos se chame de Amazon. A Amazon, ela foi um matador de shopping center. Por quê? Porque você não precisava mais sair da sua casa e ir até um shopping. Nos Estados Unidos tudo é muito longe. Né? Você mora, né, em bairros ou pequenas cidades, aí até ir ao shopping, tudo é feito de carro lá. Então você teria que ir até o shopping, você tem que estacionar,
né? Você paga mais caro, porque lá também tem outros serviços que são agregados, que fazem com que o preço do lojista seja maior. E, às vezes, você não encontra a mercadoria que você quer. Você passeia e não acha ela. Aí você entra num site da Amazon, que praticamente vende tudo. Você entra num site ali, pelo menos entre objetos lícitos, e às vezes, quem sabe, passa até alguma coisa ilícita no meio, você compra de tudo. E eles entregam na porta da sua casa. E lá tem uma grande diferença, né? Se você vai pegar, não centros urbanos a coisa já pode ser um pouco mais difícil, né? Mas cidades menores ou bairros mais afastados, eles deixam a mercadoria na frente da porta da sua casa e ninguém mexe. O único risco que tem ali é você sair cedo, vir uma chuvarada e estragar toda a mercadoria, e quando você chegar de noite em casa, ver que ela já era porque choveu. Agora, você não vai ver alguém saindo com as caixas de que você pediu. Aí eu fiz uma experiência a última vez que eu estive lá nos Estados Unidos. Minha esposa comprou pilhas de coisas pela Amazon. Isso me ganhou um tempo enorme, porque eu não precisei ir para esses shoppings que brasileiros gostam, né, que é os outlets, né? Ela já comprava lá. Estava na casa de um amigo meu. Pô, tinha até notebook. Imagina uma caixa com notebook, com a marca do notebook. O sujeito deixa na frente da porta da casa, que é uma casa que não tem muros, não tinha portão, só a porta. Você deixa ali um notebook às 8 horas da manhã, você volta às 6 da tarde, ele está ali. Aqui duraria 1 minuto. Se já não roubasse o entregador antes. Então, quer dizer, e tem mais uma coisa. Combinado de entregar hoje, se não chegar hoje, amanhã já está estornado. Aí, se tu quiser, tu volta lá e pede de novo. Não tem essa, não chegou, está atrasado. Reclame com seu cartão de crédito. São outras regras, né? Uma outra estrutura. Então, por que a pessoa vai ficar perdendo tempo indo em shopping? Então, a Amazon foi um dos liquidantes de shopping. Aqui a gente trabalha com a ideia de segurança e cada vez mais a gente vê o quê? Parcerias. Algumas parcerias que seriam condenáveis no passado, hoje já se abrem mais. Então, quer dizer, você cria um shopping, põe um hospital dentro dele. Você vai no Iguatemi, tem uma filial ali do Moinhos de Vento. Hoje você tem uma faculdade ali dentro, da Rede Laureate, que comprou a Rita dos Reis, FAPA, né, para criar movimentos. Você vai lá no Barra, tem escritórios. Tem um prédio de escritórios para justamente pegar o fluxo daquelas pessoas que vão lá passando pelo shopping. Então, você vai criando uma série de apoios, né, para que você traga o maior número de pessoas possíveis, né, para compartilhar aquele ambiente. Hoje, a missão do shopping é essa. E os lojistas que não entraram no e-commerce durante a pandemia, ou o sujeito tinha muita bala na agulha para aguentar todo esse período aí que ele passou sem vender, ou ele simplesmente fechou e foi embora. Porque não tinha como, né? Os shoppings estavam fechados, não tinha como chegar lá. Então, assim, acredito que agora volte, né, com mais gás, à medida que o Covid vai se diminuindo, né? Mas ficou muito marcado esse registro do e-commerce, né? Então, as pessoas não vão, né, da noite para o dia largar isso, né? E muita coisa vai continuar seguindo nessa linha, e os shoppings vão ter que correr atrás para acompanhar isso. E muito do que eu vou falar aqui agora talvez sejam coisas que eles tenham que flexibilizar, porque os encargos cobrados pelas administradoras dos shoppings, dos comerciantes, são pesados. Você tem aqui, por exemplo, a ideia da verba de locação, né, o que seria classicamente o valor do aluguel. Ele é variável conforme o tamanho da loja, né? Ele é variável pelo metro quadrado e a localização da loja. Quer dizer, o metro quadrado perto do McDonald's é mais caro do que aquele outro que fica lá no fundo. Até porque senão o cara que está lá no fundo não vai querer alugar. Você tem índice de rateio de despesas, luz, água, mais o custo operacional com funcionários e segurança.
possivelmente você tem um índice maior para água, por exemplo, que é cobrado de bares e restaurantes, do que em relação ao sujeito que trabalha com vestuário, porque ele consome bem menos nesse sentido. Então, alguns pagam mais do que outros. Você tem fundos de promoção, né? Quando a gente vê Dia das Mães, troque suas notas e concorra a 3 BMW. Quem pagou essa BMW é os lojistas, não é a administradora do shopping. Você contribui para esse fundo promocional porque isto vira marketing, propaganda e chama mais gente para o shopping. Então, você é ativado a botar isso. Existe também a possibilidade de até cobrança de aluguéis em dobro. Olha, em dezembro, como é Natal e festas, o valor do aluguel é dobrado, porque tem um fluxo maior. Você pode também fazer um valor de um aluguel mínimo, caso o percentual de vendas seja X. Se esse percentual for maior, então sai do mínimo e aí passa a ser só um ganho em cima do número de vendas que o lojista conseguiu produzir. Então, são várias circunstâncias que vão formando esse preço, tudo a partir de contratos, né, de adesão, né, que são apresentados ali pela administradora do shopping, né, e que compõem, então, a estrutura do contrato de aluguel em shopping center. Né. E aí, tem aqui, por exemplo, um caso interessante, um caso bem interessante, que eu vou escrever aqui, que é o recurso especial STJ 1295-808. 1295-808. A gente chamaria aqui de briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. Chegou a ser, eu acho, que o maior shopping do país, não sei se ainda é, o Barra Shopping original lá no Rio de Janeiro, que se chama Barra Shopping porque está na Barra, no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre a gente tem um Barra Shopping, mas não está em Barra nenhuma. Mas é que o nome, né, Barra. Então tá. Mas o Barra Shopping lá, ele abriu, acho ali que em 1986, um pouco antes. Eu me lembro até quando abriu o Iguatemi, né, eu vou me denunciar que eu tô velho. Né? Quando abriu o Iguatemi, eu estive lá para conhecer o Iguatemi. Vocês não imaginam, o Iguatemi ele era 3 vezes menor do que ele era hoje. Ele era 30% do que ele é hoje. E tinha fila. Por quê? Porque era o primeiro shopping no Rio Grande do Sul, para não dizer o primeiro shopping na região sul. Você só tinha shopping no Brasil ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, talvez. Então, em 83, abriu o Iguatemi, tinha fila. E eu me lembro até hoje, eu estava na fila para entrar no shopping, para visitar o shopping, para ver o que era esse conceito shopping. Né? Na época não se cobrava estacionamento, porque a violência não era tão grande. Então, tu podia estacionar lá e não tinha que pagar. Hoje você paga R$15 para deixar o carro lá. Né? Que eu acho uma coisa que mais espanta do que atrai. Mas então o shopping Barra, ele já começou no arranque dele com a parceria com as Americanas. A Americanas é uma loja popular, tal, mas atrai tudo que é tipo de gente. Talvez tenha um foco mais na classe C, D, mas também a classe A e B se interessa por algumas coisas lá, principalmente por preços. E estava ali as Americanas e tal. E o aluguel, né, que o espaço das Americanas ocupava no Barra Shopping, era pago em cima do percentual de vendas. Isso pode ser, né, um objeto de negociação variável conforme for o tipo de loja que você esteja lidando. Né? Então, ali era um percentual em cima das vendas feitas por aquelas Americanas. Aí, o que acontece? Em 1999, sem falar, né, sem formalizar isso, as Americanas botaram terminais de computador dentro dessa loja. Né? E aí o pessoal entrava na loja e já tinha gente meio que encaminhando, assim, tu não quer ver ali no terminal, ali para daqui a pouco tu acha o produto que tu quer,
e tu já paga ali mesmo, no cartão, parcela, beleza. Né? Aqui a gente talvez nem tenha no estoque, e ali tu vai achar. Então, já meio que encaminhavam as criaturas ali para os terminais, e ali se fez muitas operações de compra e venda. Até aí, tudo bem. Não fosse o fato de que o CNPJ da loja que vendia pelo terminal não ser o mesmo CNPJ da loja física. Ou seja, depois, na contabilidade, não aparecia no volume de vendas das Americanas as vendas que foram feitas pelo terminal instalado dentro da loja. Isso durou muito tempo. A dona do Barra Shop, que é a Multiplan, lá pelas tantas se enervou. Vem cá, tu não está fazendo venda de e-commerce em casa, tu está atraindo as pessoas para o espaço físico aqui da loja, então elas são atraídas para o shopping, e aqui tu manda elas para os terminais para elas fazerem uma compra que vai bater numa outra empresa, usando o teu espaço físico. Uma outra empresa do grupo. Né? Aí ele entrou com uma ação de rescisão por violação contratual. E querendo também, né, os valores desse período que ela não repassou, que as Americanas não repassou. Em primeiro grau, isso aí ocorreu lá no Rio de Janeiro, em primeiro grau, o juiz julgou improcedente o despejo e a rescisão, e ele disse, olha, tu consentiu. Esses terminais aí eram visíveis, todo mundo sabia que eles existiam ali, tu nunca foi para cima, nunca pediu para parar, né? Tu consentiu que a coisa funcionasse assim. Vocês já ouviram falar dessa figura quando falaram de boa-fé objetiva, que é aquela do venire in contra factum proprium. Apesar de representar uma violação contratual, o outro acaba aceitando, a estrutura negocial se modifica, e aí você cria outro tipo de expectativa. Então, quer dizer, você aceita constantes violações que elas se tornam legítimas. Não vai permitir 5 anos de violações contratuais notórias por parte do teu contratante, para então, só depois de 5 anos, aí que tu vai cobrar multa e perdas e danos. Tinha que ter agido antes. Né? Essa era a visão do primeiro grau. Mas aí chegou no STJ e o STJ diz não. O shopping investe no planejamento, na organização, no chamamento da clientela que ocupa o espaço. E aí tu te aproveita dessa estrutura para fazer venda na tua loja, mas daí tu faz venda que vai para um outro CNPJ. Isso aí rompe com a ideia de relação associativa, de cooperação que vocês tinham. Isso é ilegal. Isso é ilícito. Isso é uma violação contratual. Aí o STJ diz, é procedente a ação da Multiplan. Claro que eu creio que a Multiplan não ia despejar as Americanas. Elas devem ter entrado num acordo depois do final da ação, porque, no fim, um precisa de outro. Se você tem uma loja do porte das Americanas, você não pode se dar o prazer de expulsar elas. Você precisa dela. Assim como você precisa de McDonald's, você precisa de Panvel, você precisa de Renner, você precisa do Boticário. São lojas-chave, que as pessoas, de regra, que entram lá vão acabar frequentando algumas dessas lojas aí, apesar de ir já com um objeto determinado para alguma outra coisa. Então, é uma simbiose, um precisa do outro. Bom, aí, este é um caso. Tem um outro caso, que é o da apelação civil, TJRS. Também vale a pena olhar o acórdão 39.5314, 700.539.5314. Outra briga de cachorro grande. Desta vez, Cindy Lojas Porto Alegre contra Shopping Center Iguatemi.
o que acontece? No âmbito do contrato de locação em shopping center, não é incomum você se deparar com uma figura chamada de cláusula de raio. Não é que você é um para-raio. É uma cláusula de raio no sentido geométrico. Como o sujeito investe no shopping, né? Na estrutura, nos funcionários, etc., ele quer que o lojista fique um tempo com ele, com exclusividade, para justificar esse investimento. E aí ele quer que esse lojista, dentro de um determinado espaço geográfico, não abra concorrência. Não, mas eu estou proibido, então, de botar uma loja ali na rua. Não, está proibido. Durante um certo tempo, tu não pode, senão tu não fica comigo. Alguns vão pensar, mas isso aí é concorrência desleal, impede a liberdade de trabalho, né? E o próprio consumidor acaba ficando escravo de comprar no shopping, porque não existe loja fora do shopping. Fora do shopping, ele não tem a mesma segurança, mas podia pagar mais barato. E aí ele é obrigado a pagar mais caro no shopping. Pois bem, o que acontece? Em 83, né, quando foi criado o Iguatemi, havia uma cláusula de raio dizendo que os estabelecimentos, até um raio de 2 quilômetros para qualquer direção, não poderiam ter uma filial. Não poderia ter uma loja igual. Dizia isso. Em 2002, de forma unilateral, o Iguatemi mudou esses 2 quilômetros para 3 quilômetros. Então, até 3 quilômetros, tu não vai poder ter uma loja equivalente. Vou dizer, esse é o tipo de coisa que tu impõe para alguns, e não para outros. Tu não vai dizer para o McDonald's, tem uma cláusula de raio. O McDonald's é tchau para ti, né? Um shopping sem McDonald's não funciona. No Brasil, um shopping sem McDonald's vai ser um shopping medíocre, pequeno, porque é uma marca que tem uma presença muito forte. As pessoas vão no shopping já. Se vão com criança, é McDonald's direto. Não vou nem falar que no assédio ao consumo, que aí já entra num outro debate. Mas tem lojas chaves que tu não pode dizer para o cara, eu não te quero. Eu tenho que te aceitar, e eu não posso te restringir, porque senão tu vai embora. Até que se você vai ali no Bourbon Country, tu vê tudo replicado, quase. Uma série de lojas, estão tudo replicado. Mas o Bourbon Country não era o problema do Iguatemi. É um shopping menor e tal. Fica um na frente do outro. Vai num, vai no outro. O que me parece que o Iguatemi não gostou muito foi do Bourbon Valley, que fica com a entrada ali na Assis Brasil, que aí já ficou longe. O sujeito que vai no Vale, que talvez não venha no Iguatemi e fique por lá. E ainda era do Bourbon que está na frente dele. Aí ele não gostou disso e unilateralmente ele expandiu para 3 quilômetros, que justamente aí encobre, né, o Bourbon Valley, né? E aí o Cindy Lojas entrou com uma ação e não, essa modificação é nula. Essa modificação, expandindo para 3 quilômetros, é nula. E aí o TJRS analisou, deu uma liminar, e ele entrou no contexto de análise da cláusula de raio a partir do que seria realmente a sua abusividade. Ela naturalmente não é abusiva. É possível ao administrador do shopping colocar uma cláusula de raio, desde que ela tenha um limite geográfico e temporal razoáveis. Tu não vai fazer uma cláusula de raio ad eterno. Uma vez que tu vem trabalhar comigo, nunca mais tu vai poder ter uma filial em até 1 quilômetro ou 2 quilômetros. Quem sabe tu põe ali 5 anos para justificar o investimento em cima daquele lojista, mas ad eterno não. E também não é justificável uma cláusula de raio, por exemplo, de 10 quilômetros. Quer dizer, eu estou aqui no Iguatemi, Zona Norte, aí tu põe uma cláusula de raio de 10 quilômetros,
A minha filial vou ter que botar em Belém Novo, então, né? Onde tem muito menos gente, um público bem menor. O que eu vou vender? Não vou vender nada, estou proibido de trabalhar na Carlos Gomes, no centro, não vou poder botar. Então, quer dizer, aí já é uma visão mais monopolista, e aí ela já transborda. Então, dentro de uma razoabilidade geográfica para o tipo de cidade que a gente está lidando, pega aí São Paulo, 2, 3 quilômetros de raio, não é nada. E um limite temporal razoável também, 5 anos, 6 anos, dependendo do empreendimento, ela passa e passa como legítima, sem problemas. Agora, se ela não traz nada descrito sobre isso, aí ela passa a ser revista e passa a ser revisada e até ser tornada ineficaz. E aí tem mais um case aqui. APC, TJRS, 70.06.183.7274. Aqui nós temos uma lojista que tinha alugado uma loja no Aldeia Praia Shopping. É um shoppingzinho bem pequeno que tem ali em Xangri-Lá, né, que funciona basicamente no verão. Né? Vamos supor, tem um shopping ali em Capão, um grande, que fica ali na Paraguaçu, depois tem um outro que fica ali para dentro, que em cima tem 4 torres, e depois tem esse outro ali, que é um shoppingzinho bem pequeno. E ela queria, a nossa lojista queria que fosse aplicado o CDC. Ela queria ser qualificada como consumidora, no caso, estando a alugar um espaço para locação, para funcionar o comércio dela. Não é consumidor final, não tem nada a ver com o consumidor, é um comerciante, né? E CDC, Código de Defesa do Consumidor, nem pensar. Aí ela diz que faltou, que o empreendimento não realizou eventos promocionais, no que ela também não conseguiu provar, e eles mostraram que fizeram, investiram, né, para atrair clientela. Ela disse também que houve falhas na disposição do Tenant Mix, que é a forma de disposição das lojas dentro de um shopping. Por sinal, aqui nem seria o caso, porque é um shopping pequeno, no que tu entrava nele, tu já via todas as lojas. Não tinha por que falar nessa dificuldade. E, no fim, ela perdeu essa ação porque os jogadores entenderam o seguinte: olha, não houve falha nenhuma da administradora do shopping, o que houve é um risco da operação. E o seu negócio não deu certo. Ou pelo tipo de objeto que era vendido e não chamou atenção, ou pelo tipo de administração que foi feito. E esse prejuízo aí é única e exclusivamente do lojista, não podendo ser a administradora responsável, porque isso aqui não é uma obrigação de resultado, em que uma vez você estando dentro de um shopping, você tem que necessariamente oferir lucro, né, e não prejuízo. Então, nesse contexto aí, não tinha nada que era devido pela administradora do shopping. Pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida aqui de locação? De tudo que a gente já viu até o presente momento? Para mim está tranquilo, professor. Residencial, comercial, shopping center? Tudo tranquilo? Bom, ainda temos mais uns minutinhos. O próximo contrato ele tem uma ligação muito forte com a locação. Ele não é exclusivo dela, mas aparece muito junto a ela. E que é o contrato de fiança. Contrato de fiança. O contrato mais raiz do direito privado.
Contrato do MacGyver, né? Lembra do MacGyver, Profissão Perigo? O sujeito, para ser fiador, tem que ter nervos de aço, frieza, não se abalar com qualquer coisa. O contrato de fiança, ele está previsto ali no Código Civil, nos artigos 818 a 839. A 839. Ele é definindo ele bem rapidinho, é um contrato pelo qual alguém garante ao credor, o pagamento de uma dívida de terceiro. Alguém garante ao credor o pagamento de uma dívida de terceiro. Então, assim, ele é uma obrigação imperfeita. Por quê? Porque não existe uma relação de débito que vincula o fiador. Existe uma relação de responsabilidade. Por isso que o fiador tem que ser um sujeito destemido. Porque tu só existe para pagar o débito de outro, que não foi tu que gerou. Então, não existe uma relação de débito, mas sim de responsabilidade. O débito é do devedor originário. E aqui um problema, né? É que ele é uma garantia pessoal, que a gente chama de fidejussória. Fides, confiança. Ele é uma garantia pessoal fidejussória. Ou seja, é o patrimônio do fiador que está pagando a conta. Eu vou atrás do patrimônio do fiador. No passado, né, bem mais remoto, você podia matar um devedor, escravizar ele. Coisas lá de Roma Antiga, depois também, quem sabe, na Idade Média. Mas a gente evoluiu ao ponto de nem sequer existe prisão, né, salvo a do devedor de alimentos. Mas ainda assim é o seu patrimônio que responde pela dívida como fiador. Então, o fiador está ali para quê? Para suprir um risco patrimonial. Para suprir um risco patrimonial do devedor. E eu não quero nem saber, talvez, se o devedor tenha patrimônio ou não. Quero saber o seguinte, não pagou, eu vou atrás do fiador. Não significa que o fiador seja solidário, mas na maior parte das vezes acaba sendo inclinado a isso. Não se confunde com aval. Porque aval é uma garantia que você dá num título executivo. Uma letra de câmbio, nota promissória. Não se confunde com aval. Porque o aval sempre tem solidariedade com o devedor. Então, o aval, teu nome está junto do título de crédito, e quando o exequente for cobrar o devedor, pode cobrar diretamente o avalista. O aval seria a fiança que se dá num título de crédito.
independentemente do negócio que foi celebrado. A fiança não, a fiança é vinculada a um contrato. A fiança ela não existe por ela própria. Não existe um contrato de fiança autônomo sem estar vinculado a um outro negócio. Ela é um contrato acessório secundário. Ela só pode existir se já tem um contrato principal. E aí, na medida em que o contrato principal obriga e vincula credor e devedor, a fiança vincula credor e fiador. O principal vincula credor e devedor. O contrato de fiança vincula credor e fiador. Entre devedor e fiador não existe contrato. Existe o direito do fiador se ressarcir com o devedor, mas entre eles não há um contrato. Tanto é que eu nem preciso da anuência do devedor para ter um fiador. Então não há um contrato ligando devedor e fiador. Existe a lei que diz que o fiador pode se ressarcir com o devedor, o que é uma missão meio difícil de conseguir, mas vai que dê certo. Então, esses são alguns detalhes aí, introdutórios da fiança, que é um contrato que a gente vai explorar mais. Depois tem aí detalhes daquela fiança que a gente já falou um pouco sobre a empenhorabilidade do bem de família. O STJ e o STF têm feito um carnaval em cima disso, especialmente o STF. Toda hora muda de opinião, uma coisa oscilante, né, que torna até inseguro o ambiente. E eu nem sei por que o STF se mete a trabalhar com isso. Mas o bem de família tem a ver com Constituição. Não. A matéria é pura de direito privado, né? Se for por isso, então tudo vai acabar no STF e aí vai ser impossível. Já é uma corte que vem sendo criticada aí por uma série de cenários, né? Deixa o STF para lá um pouco, dá um tempo. Vamos direto a quem lida com o direito privado, né? Diariamente, que seria o STJ. Mas, enfim, esses são, então, os detalhes introdutórios de fiança e pergunto se alguém tem alguma dúvida aqui de fiança. Alguma coisa? Então, tá bem. Beleza, então. Terça que vem, estamos aí de novo. Um bom resto de semana para vocês, essa semana que foi mais curta. E continuamos aí, então, as nossas caminhadas contratuais na semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada. Boa noite a Prof. Boa noite. todos. Nada, e nos vemos semana que vem. Um abraço a todos.